Cubatão. 230 fontes de poluição atmosférica em 40 quilômetros quadrados, situados numa região que dificulta a dispersão dos poluentes. Cubatão. Uma das regiões mais poluídas do mundo. Um grande laboratório para se estudar os efeitos da poluição e as formas de controle. 5 universidades alemãs e 4 instituições de pesquisa brasileiras se unem num grande projeto interdisciplinar para estudar a poluição do ar e os danos da vegetação da Serra do Mar. No Tome Ciência de hoje você vai saber o que é esse grande projeto interdisciplinar, numa reportagem de Yuri Brancoli. O coordenador brasileiro desse projeto de cooperação Brasil-Alemanha em Pesquisa e Tecnologia é o geneticista Roque Monteleone Neto, coordenador de pesquisas da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Professor Roque Monteleone Neto, quais foram as origens desse projeto de pesquisas que vai ser desenvolvido na Serra do Mar? Bem, esse projeto com universidades alemãs e instituições brasileiras, ele visa o entendimento da química da atmosfera e o reflexo dessa química da atmosfera sobre a vegetação e o solo. E por trás disso tem um conhecimento maior ainda que esse projeto, esperamos, consiga fornecer, entendimento dos mecanismos de decaimento de florestas de uma maneira geral. E nesse sentido, por isso é que o projeto se desenvolve tanto no Brasil quanto na Alemanha, onde então nós teremos a oportunidade de obter dados comparativos sobre o comportamento de florestas tropicais e florestas temperadas submetidas a pressões decorrentes da poluição atmosférica. Certo, professor, são muitos institutos envolvidos, muita gente pesquisando. Como é que foi organizar um projeto desse porte envolvendo tantas instituições, tanto brasileiras quanto alemãs? Bem, o projeto está sendo discutido a nível técnico e a nível administrativo desde março de 1987. E somente agora é que ele foi assinado, exatamente porque uma série de questões, não só técnicas e científicas, mas também questões administrativas relativas a uma administração do conhecimento que vai ser gerado por esse projeto. E nesse sentido ele apresenta também características bastante peculiares em relação a outros projetos que já foram desenvolvidos de colaboração. Então esse projeto existe em vários níveis de coordenação, não só a nível técnico como também administrativo, sempre procurando fazer com que o interesse maior, qual seja o entendimento desse problema que é comum, não é, possa ser repartido por todos e ao mesmo tempo compreendido por todos, sem que haja solução de continuidade nas discussões técnicas e nem naquelas discussões que levam à obtenção de recursos e mesmo troca de pesquisadores entre um lado e outro. Para que esses objetivos possam ser concretizados, qual é a duração prevista desse projeto? O projeto, ele basicamente tem 2 anos de duração, com um terceiro ano que será discutido ainda no decorrer desse primeiro ano que se inicia agora. Então eu diria que é possível que o projeto se estenda por 3 anos até 1992. E professor Roque, além do conhecimento científico que certamente vai se originar do projeto de pesquisa que vocês vão levar juntos Brasil e Alemanha, a gente pode esperar algum resultado concreto, prático, que possa ajudar a situação da Serra do Mar? Bom, sem dúvida nenhuma. Isso nós entendemos que para que nós possamos ter não só um controle mais efetivo e eficaz da poluição, principalmente na região de Cubatão, mas também, se nós quisermos fazer com que aquela região volte a ser uma região povoada por as espécies nativas que todos conhecemos, que pertencem à Serra do Mar, nós precisamos conhecer melhor os processos que ocorrem e que estão ocorrendo hoje. Isto é, quais são os mecanismos íntimos, não é, que os poluentes e quais esses poluentes que afetam e quais espécies e como elas respondem, por que existem espécies mais resistentes, por que existem espécies mais sensíveis e quais são os mecanismos de resistência ou de sensibilidade que estão envolvidos. Então eu diria que o projeto, do ponto de vista prático, ele vai fornecer subsídios importantes, não só
para a área de controle ambiental, como também para a área de recuperação de ecossistemas. Um dos pontos cruciais para se entender o mecanismo da poluição é saber para onde ela vai. Como se dispersam ou se concentram os poluentes que são lançados na atmosfera, como o ar circula. Essa é uma das preocupações dos pesquisadores do Instituto Astronômico e Geofísico da USP, o IAG. Um dos pesquisadores do IAG, que participa do projeto de cooperação Alemanha-Brasil, que estuda os efeitos da poluição na Serra do Mar, é o meteorologista Oswaldo Massambani. O Departamento de Meteorologia participará desse experimento, desse projeto, através de duas linhas mestras. A primeira é caracterizada pelo estudo da circulação local das massas de ar. Na realidade, o que nós pretendemos nesse projeto é entender a circulação do ar na região de Cubatão, de tal forma a possibilitar um entendimento de como os sistemas meteorológicos controlam ou forçam a dispersão ou produzem condições favoráveis a um aumento de poluição. Para fazer isso, nós levaremos ao campo vários instrumentos, que alguns dos quais, inclusive, serão adquiridos através desse projeto. E nós utilizaremos anemógrafos, radares acústicos e balões cativos, de forma que com essa instrumentação nós estaremos contribuindo dentro do módulo de circulação e transporte de todo o projeto, fornecendo subsídios à interpretação do módulo da física, que vai fazer análise do material encontrado nessa atmosfera, como também na química, que vai estudar a dispersão dos gases que eles observam e vão saber de onde esses gases estão vindo. Esse é o módulo de circulação. Nós utilizaremos também um programa de computador, um modelo matemático que foi desenvolvido na Alemanha. Nós implantaremos esse modelo aqui na USP. Isso permitirá que se simule a atmosfera em condições específicas. Ou seja, nós faremos uma campanha de observação absolutamente experimental de diagnóstico da atmosfera, como também faremos estudos de simulação através de modelos matemáticos que simulem essa circulação. Nós teremos um outro módulo também de ênfase de estudo, que é o módulo da precipitação. O módulo da precipitação consiste em diagnosticar todo o sistema precipitante, a natureza das tempestades, das nuvens, se serão tempestades fortes ou não muito fortes, se elas serão altas ou não serão altas, se o tamanho das gotas serão grandes ou pequenos e a variabilidade temporal dessa chuva. Isso nos permitirá entender, juntamente com os químicos, como que o processo de aglutinação do aerossol entra dentro da gota e como a gota limpa essa atmosfera. Monitorando isso no tempo e no espaço, nos permitirá identificar e separar se uma chuva que não teve a injeção de ar poluído, qual é a sua natureza química, e aquela chuva que teve o material poluído, qual a sua composição química e como essa composição química varia no tempo. Isso nos permitirá saber se o material poluído está sendo injetado na nuvem e, portanto, produzindo reações ácidas. Nós poderemos medir, juntamente com os químicos, qual é a acidez específica daquela chuva e qual foi a evolução temporal que aquela acidez teve para aquele dado evento. E diagnosticando eventos fora da área poluída, identificar a diferença entre um processo e outro processo. Ou seja, nós estamos buscando, na realidade, uma relação causa-efeito entre a geração de poluentes e a natureza com que o sistema retira e transfere isso. De fato, essa poluição transferida através do processo de coagulação na gota de chuva é depositado sobre a vegetação, de tal forma que o material que não se depositava sobre a vegetação será depositado agora, e isso vai ser transferido a todo o ecossistema vegetal e vai ser transferido ao solo, de modo que há um impacto significativo. E, evidentemente, essas informações serão transferidas ao outro módulo, que é o módulo de vegetação e solo, para que eles tenham uma visão de qual é a natureza da transferência desse ciclo poluição e impacto. A devastação da Serra do Mar na região de Cubatão é visível. Ao longo das encostas pode-se ver grandes cicatrizes, trechos onde a poluição matou a vegetação que evitava os deslizamentos da serra.
Como reflorestar a Serra do Mar? Quais as espécies mais resistentes à poluição? Como os poluentes agem sobre a vegetação na serra? Quais são as espécies mais vulneráveis? No Instituto de Botânica de São Paulo, nosso repórter Yuri Brancoli entrevistou a botânica Yara de Vuono, que participa do projeto de cooperação Alemanha-Brasil para estudar os efeitos da poluição em Cubatão. Yara, como vai ser a participação do Instituto de Botânica nesse projeto Serra do Mar? O Instituto de Botânica participa especificamente dentro de um módulo, chamado Módulo Solo e Vegetação, desenvolvendo pesquisas sobre efeitos de poluentes nas plantas e no solo. Basicamente, isso significa quantificar determinados poluentes nas plantas e no solo, quantificar a dinâmica desses poluentes, a entrada via água de chuva, com passagem pelas copas e chegada no solo, a migração e estocagem dos poluentes nas diversas partes das plantas, folhas, casca, raízes, etc., a migração dos poluentes no solo, modificações nas condições físicas e químicas do solo em função do acúmulo desses poluentes e alguns efeitos em processos ecológicos básicos. Por exemplo, como é que se dá a produção de biomassa em áreas preservadas e degradadas da floresta? Como é que se dá a decomposição do material orgânico que se deposita no solo em áreas preservadas e degradadas? Esse tipo de comparação vai nos fornecer subsídios para um diagnóstico atual e para tentativas de recomposição e talvez medidas de controle mais efetivo. Yara, como que esses estudos que o Brasil e a Alemanha vão produzir juntos vão poder ser aplicados na recuperação, ou pelo menos na salvação do que resta desse pedaço da Serra do Mar atingida pela poluição de Cubatão? O projeto prevê a troca de informações científicas e técnicas, investigação na área de estudo para um diagnóstico atual, com possibilidade de obtenção de dados que sirvam de base para programas de recuperação, inclusive para programas de controle de emissões. Se você souber, por exemplo, dosagens específicas de poluentes que afetam a vegetação em determinado grau, você pode considerar essas dosagens como limites para as emissões das fábricas. Não é um processo simples, não é uma pesquisa simples, porque você tem lá uma mistura de poluentes, cada um com a sua cinética, cada um com a sua dinâmica, e para isso precisa haver uma investigação em câmaras de simulação. Então, é interesse do Instituto de Botânica e dos outros órgãos também que se adquira conhecimento de tecnologia de construção e de uso de câmaras em que você possa colocar as espécies nativas da serra, fornecer misturas de gases ou gases isolados, verificar como é que essas plantas reagem e definir padrões de controle, ao mesmo tempo tentar selecionar espécies sensíveis e espécies resistentes, e justamente essas espécies resistentes seriam aquelas indicadas para programas de recomposição da vegetação. Seriam as indicadas para se fazer uma produção maciça de mudas para tentar o replantio em áreas desnudas ou já degradadas. E o interesse da Alemanha em vir estudar no Brasil a Serra do Mar, qual seria? No caso dos alemães, eles têm toda uma vida de estudos em floresta temperada, altamente afetadas pela poluição nas décadas anteriores, século passado, inclusive, e interessa para eles conhecerem a floresta tropical. Os mecanismos, a composição florística, que é totalmente diferente. Lá você tem pouquíssimas espécies arbóreas, por exemplo, vocês têm umas 15, 20 espécies arbóreas. Aqui você tem mais de 200 espécies arbóreas, sem contar com os outros estratos e aquelas epífitas tipo bromélia, orquídea, que são ornamentais de grande valor. E interessa para eles conhecerem esse tipo de floresta, a composição florística, a estrutura, os processos ecológicos dessa floresta e, especificamente aqui, os efeitos da poluição sobre esse tipo de vegetação. O projeto de estudos da poluição do ar e danos da vegetação na Serra do Mar se divide em módulos onde as várias disciplinas da ciência atuam de forma integrada.
Um exemplo é o módulo de Química, onde químicos e físicos vão estudar a química e a estrutura física da atmosfera na região de Cubatão. Um dos físicos que participam desse projeto é Américo Kerr, do Instituto de Física da USP. Professor Américo, como que vocês, físicos, vão estar participando desse projeto Serra do Mar, tratando de poluição do ar? O grupo de estudo de poluição do ar do Instituto de Física trabalha particularmente com o estudo dos aerossóis. O que ele faz é uma física aplicada ao estudo dos aerossóis, né? Então, eu vou explicar um pouco como é esse nosso trabalho através da própria participação nossa nesse projeto em Cubatão. O que nós vamos fazer é amostrar esse aerossol. Nós fazemos essa amostragem principalmente separando o aerossol, que corresponde às partículas em suspensão na atmosfera, que podem ser partículas líquidas ou sólidas, né? Separando-as em uma fração grossa e uma fração fina, através de 2 tipos de filtros, né? Essa separação, ela está ligada a processos de geração distintos. A fração grossa normalmente é por processos mecânicos, né? Seriam, por exemplo, as ondas de mar se quebrando, borbulhando, elas provocam um aerossol líquido grosso, né? Os ventos também ressuspendem partículas do solo, também é uma fração grossa do aerossol, né? E a fração fina do aerossol corresponde principalmente ao resultado de combustões, né? E a conversão de gases para partículas, né? Então, esse aerossol que nós vamos coletar, ele vai ser analisado por um método físico, que é o PICH, né? Que seria um raio-x induzido através de partículas, né? Então, esses filtros, eles são bombardeados num acelerador, o Pelletron, do Instituto de Física, ou também nós temos usado o Van de Graaff, da PUC do Rio de Janeiro, e através do bombardeamento desses alvos, nós temos o espectro de raio-x característico dos elementos que compõem o aerossol. Então, a partir do conhecimento dos elementos e da quantidade dos elementos que estão compondo esse aerossol, e conhecendo também a presença desses elementos nas fontes geradoras, que podem ser as indústrias, pode ser o mar, o solo, né, pode ser o tráfego de veículos. Então, conhecendo a composição na fonte e conhecendo a composição na amostragem que a gente faz, nós podemos aplicar um modelamento, que são o modelo de balanço de massa, ou o modelo de fatores principais, para tentar identificar quais são as fontes que aparecem com maior intensidade na composição desse aerossol amostrado. Quer dizer, a importância disso para fins de controle é clara, porque na medida que a gente sabe quais são as fontes que têm maior peso, é sobre elas que a gente tem que exercer um maior controle quando se tem um problema de poluição grave, como é o caso em Cubatão. Ao mesmo tempo, esses modelos receptores, eles são modelos matemáticos, né? Ele eventualmente faz uma combinação que não corresponde à realidade física que está se passando na atmosfera. Então é importante se estudar também o processo de dispersão do poluente, que isso também envolve um conhecimento físico, que é o equacionamento a partir dos ventos, né, na região, de como aquele material que está saindo da fábrica, ele está se dispersando na atmosfera. Isso de um ponto de vista matemático, né? E para ver se realmente essas fontes que a gente considerou, elas, pelas condições de dispersão local, elas estão realmente chegando no ponto em que a gente está mostrando. E numa experiência como essa, que é integrada, a gente vão ter os conhecimentos da química, da física, da meteorologia, né, que vão estar se combinando para se tentar determinar toda a dinâmica dos poluentes, né, naquela região de Cubatão. Mas afinal, o que existe no ar de Cubatão? Quais as substâncias químicas? Como é que elas se transformam e reagem entre si? No Instituto de Química da USP, Ivano Gutz falou com o nosso repórter Yuri Brancoli sobre a participação dos químicos no projeto que estudará a poluição do ar e danos da vegetação na Serra do Mar. Professor Ivano Gutz, exatamente qual vai ser o papel do Instituto de Química nesse projeto que vai se levar adiante na Serra do Mar? O Instituto de Química, em particular a área de Química Analítica, vem tradicionalmente desenvolvendo métodos analíticos para estudo de problemas ambientais. A nossa contribuição
está mais voltada à parte das espécies químicas presentes na atmosfera de Cubatão e das transformações pelas quais elas passam na atmosfera. Esse trabalho envolve um número muito grande de pesquisadores e também de pós-graduandos, e esses virão tanto da nossa unidade, como também da CETESB, que já desenvolveu trabalhos de campo na região da Serra do Mar, bem como faz um monitoramento contínuo da fase gasosa e do material particulado para um número restrito de espécies químicas. Este é sempre o grande problema. Para fazer um monitoramento contínuo, há que restringir o número de espécies. Então, nesse projeto se vai trabalhar em dois regimes. Num deles, em que se procurará coletar amostras da fase gasosa e da fase líquida de uma maneira contínua, e numa outra modalidade que seria de campanha de medidas, em que um número grande de pesquisadores iria até a região para medir um número maior de espécies químicas e ter um quadro mais completo, em compensação por períodos de tempo mais curtos, que teriam que ser, digamos, uma campanha de 15 dias no verão e outra de 15 dias no inverno, porque o efeito da meteorologia é muito significativo sobre os resultados observados. Um ponto interessante é que a região de Cubatão é um laboratório, de um certo ponto de vista, principalmente para os cientistas europeus, porque lá se tem emissões em quantidade bastante alta, numa região geograficamente delimitada, enquanto que atualmente na Europa, principalmente, existe uma poluição mais tênue do que é observar em Cubatão, porém de dimensões continentais, e fica mais difícil de fazer certos tipos de estudos, como os de transformação química da emissão até a, digamos, recepção pelas florestas da Serra do Mar.